Agora vem aqui comigo, que é o seguinte. Nós começamos essa terça-feira com um crime terrível aqui em Curitiba. Todo crime é terrível, né? Mas a situação em si da mulher, 50 anos, diarista, gente humilde, que levanta cedo, pega ônibus para trabalhar. Você sabe que não é fácil enfrentar uma casa todo dia, fazendo limpeza, lavando roupa, deixando a casa em ordem para a patroa, né? Um dia após o outro. Isso é difícil. 2 filhos já acima dos 20 anos de idade, maduros. Teve uma relação de 27 anos. Estava separado. O homem já estava numa outra relação. E hoje de manhã, ele foi até o sítio cercado aqui em Curitiba, acompanhou por um trajeto a Terezinha, que estava indo pegar o ônibus. Conversaram por alguns instantes e logo depois ele disparou os tiros contra a Terezinha. O que tem por trás de tudo isso? Seria um homem que estava insatisfeito com a separação? Parece que não. Seria um crime premeditado? Parece que sim. Thaís Travençoli, é com você. Jasson, a dona Terezinha, de 50 anos, ela foi morta por alguém, como você disse, que teve uma vida com ela. Foram quase 30 anos juntos, 3 filhos, uma família que eles construíram. Foi esse homem que se aproveitou do momento em que ela estava de costas tentando correr. Samuel teve coragem de atirar na mãe dos filhos. Ele está morto e agora a dona Terezinha também está morta. Caso que aconteceu pela manhã no bairro Sítio Cercado, quando ela estava indo até o ponto de ônibus para trabalhar como diarista, para trazer o sustento para casa. Tem reportagem e você passa a acompanhar a partir de agora aqui no Balanço Geral. Terezinha Kruck, de 50 anos, estava indo trabalhar quando foi surpreendida pelo ex-marido na rua Cidade de Palmas, no Sítio Cercado, por volta de 7h30 da manhã. Samuel Alves da Silva, de 57 anos, usou um revólver 38 para matar a ex-mulher e depois se matar. Quando ela passou, eles conversaram rapidamente, ela sequer parou de caminhar para falar com ele. Foi quando ela recebeu o primeiro tiro nas costas. E depois ele disparou já mais 2 vezes contra ela, mas não se sabe ainda se esses outros 2 tiros a acertaram. Vai ser possível verificar só junto ao exame do ML. E depois atirou contra si. Terezinha morava a poucas quadras daqui. Segundo a polícia, o ex-marido sabia o horário que ela saía para trabalhar. Ele provavelmente armou uma emboscada e deixou um bilhete dentro do carro. Em cima do banco do carro existia um bilhete para que escrito liguem para determinada pessoa e um número telefônico. Nós agora vamos começar a trabalhar nessa investigação para confirmar se houve planejamento ou não. Os 2 foram casados por mais de 27 anos. Tiveram 3 filhos e estavam separados há 3 anos. Existia um registro contra ele no CRIA por estupro de vulnerável. A partir desse momento eles se separaram. O corpo de Terezinha estava a poucos metros do corpo de Samuel. Os 2 filhos mais velhos vieram até o local e foram amparados por familiares. A delegada vai ouvir testemunhas e depois o processo deve ser arquivado, já que a autoria é conhecida. Nesse caso, então, é realmente ouvir as testemunhas e depois deve ser arquivado, já que, como nós trouxemos nessa reportagem, a autoria conhecida foi o Samuel, quem cometeu esse crime, matou a ex-mulher e depois tirou a própria vida. E segundo a delegada Jasson, já tem imagens de câmeras de segurança, viu? Que estão sendo analisadas e uma das imagens que nós já tivemos essa informação mostra a dona Terezinha correndo, ela tentando fugir do ex-marido, mas mesmo assim, ele de dentro do carro acelera e atira nas costas da mãe dos filhos. Filhos, 2 que estiveram ali no local, se aproximaram dos corpos do pai e da mãe. Jasson. Fico pensando a tristeza que é para os filhos. E olha que nós tivemos o caso daquele casal que foi morto no Bairro Alto, né? Que os filhos também chegaram lá, a filha chegou, né? E os pais estavam mortos. E agora os 2 filhos chegam e vê o fim dessa relação dessa forma, né? A relação já tinha acabado há 3 anos. Eles já estavam separados. Ele já estaria até em outro relacionamento. Agora, os motivos, né, que teriam levado a esse crime é que ainda podem render alguma coisa, apesar dos 2 já estarem mortos e a autoria ser conhecida, como disse a Thaís Travençoli. Agora, ele teria deixado um bilhete aí, você tem conhecimento disso, Thaís?
Jason, nós não sabemos exatamente o que foi escrito. A doutora disse que tinha um número de telefone, um nome de alguém também. Algo mais ou menos assim, ligue para tal pessoa e tinha um telefone. E esse bilhete, bem no banco do passageiro, bem para a pessoa abrir a porta e realmente ver. Então, isso é mais um fator que, segundo a delegada, indica que ele se preparou, que ele pensou nesse deslocamento até o sítio cercado, provavelmente foi acompanhando o momento em que ela saiu de casa e se aproximou dela. E esse bilhete para a investigação é certamente para que depois eles pudessem ligar para alguém para avisar. Seria o telefone de alguém bem próximo desse homem, viu, Jason, do Samuel. E a motivação também, nesse momento, é uma vingança. A partir da denúncia que foi feita contra ele de estupro de vulnerável, ele teria ficado revoltado, até porque a investigação estava caminhando. Ele foi ouvido no mês passado, agora uma nova audiência estava se aproximando. Ele, revoltado com a denúncia, resolveu se vingar da ex-mulher, então foi matar a dona Terezinha. Os motivos da separação, Thaís Travensoli, me parece então que teria sido esse abuso de vulnerável, é isso? É isso mesmo, Jason. A doutora Vanessa Lissa já adiantou essa informação para a nossa equipe, a doutora que é da Delegacia da Mulher. Ela disse que o casal passou a brigar depois desse caso de estupro de vulnerável. Envolve uma menor, uma familiar deles. Foi feita a denúncia, então, a dona Terezinha fez a denúncia, ele passou a ser investigado e há 3 anos eles estavam separados depois dessa denúncia. Então, esse foi o fator principal para essa separação. Eles começaram a brigar, mas segundo a delegada, ele estava até desaparecido, eles estavam sem contato nos últimos dias. Agora que a situação começou a caminhar na investigação, dele ser chamado para depor, da audiência se aproximando também, foi quando ele decidiu se vingar da dona Terezinha. Doutora Márcia. Fato, você vê uma pessoa que não queria se responsabilizar por um crime cometido ou não, mas que ele estaria respondendo, né? Ele não quer se responsabilizar nesse momento. Então, ele atribui, como todo criminoso, atribui o crime dele a outra pessoa. Ou seja, eu estou sendo denunciado porque ela se meteu, porque senão a vida não mudaria. E por isso ele acaba matando ela, e pelo fato dela ser mulher, ele vê uma fragilidade, né, nesse sentido. E quando ela dá as costas para ele atira contra ela. Uma covardia. Uma covardia. E como não assume... Aliás, covarde várias vezes, né? Uma porque não vai assumir, né? Estava aí chegando próximo aí a audiência, então de certo para não prestar contas à justiça. Exato. Assumiu, resolveu de uma outra maneira covarde resolver a situação, que não resolveu nada, né? Muito pelo mas contrário. acredita o problema a outra pessoa, né? Não é ele que eventualmente cometeu um crime lá atrás e está sendo responsabilizado. Não, é quem denunciou que é o problema. Muito comum nesse tipo de bandido fazer esse tipo de situação. Mas também, veja, deixa esse casal, esses filhos adultos, mas também deixa um menor, né? Ou seja, vai ter toda essa repercussão na família que agora perde pai e mãe, né? Triste, porque agora os filhos vão ter, né, essa lembrança realizar o eterna. sepultamento do pai e da mãe, depois de tudo isso que, né, se tem notícia hoje, que virou notícia aí na televisão, enfim, no jornalismo. Agora, ô Thaís Travensoli, uma última questão. A polícia tinha algum conhecimento? A dona Terezinha vinha falando de que talvez ele pudesse já estar vigiando, passando pela rua, pelo bairro onde ela morava? Havia já uma perseguição ou de repente ele surgiu do nada? Olha, Jess, com relação à situação de hoje, sim. Para a polícia, a doutora Vanessa já falou que está claro que ele planejou, sim, estava perseguido desde cedo, olhando o momento em que ela saiu de casa para matar a dona Terezinha. Agora, com relação aos últimos dias, ainda a doutora não tem essas informações, até porque ela vai ouvir testemunhas, vai ouvir os parentes também, para saber se a dona Terezinha comentou sobre ameaças, se comentou se ele estava perseguindo ela ou não. Mas, Jason, eu conversei pela manhã com 2 amigas, sem gravar entrevistas, 2 amigas que estavam ali no local, ficaram sabendo da morte da dona Terezinha e foram até o local. Elas contaram pra gente que ele fazia inferno na vida dela, que ele fazia ameaças, que estava assim perseguindo, que ela sempre tinha problemas com ele e sempre estava reclamando. Mas elas não entraram em detalhes da motivação, se tinha relação com esse caso de estupro de vulnerável. Só disseram que ele realmente fazia um inferno. Esse foi o termo usado por essas amigas da dona Terezinha. Ok, Thaís, obrigado pelas informações. Notícia triste dessa terça-feira, uma mulher trabalhadora, né, saindo para realizar mais um dia de serviço, diarista, e infelizmente terminou do jeito que terminou.
Pois é, Jasson, veja, esse homem, ele aproveita esse momento exatamente para ceifar a vida dela e não se importando com as consequências disso. Para os próprios filhos, para consequência das pessoas do seu entorno, ele simplesmente resolve que tem que eliminar ela, por quê? Porque para ele, como disse, estava fazendo já um inferno na vida dela há algum tempo, desde que se separaram, embora tenha passado 3 anos, embora ele estivesse em outra relação, ele ainda se sentia no direito de perturbar a vida dela até que deu fim a ela, infelizmente. Caso encerrado, já que ele também tirou a própria vida? A investigação, ela ocorre para ver, primeiro, certificar se foi exatamente isso que aconteceu, claro, tem testemunhas dizendo isso. Se alguém auxiliou nesse momento, né? Quer dizer, se alguém auxiliou ele ao homicídio dela, né? Isso também é importante ser visto, mas a princípio deve seguir sim para um arquivamento posterior. Agora, doutora